Então vamos lá. Boa tarde, né? Conforme a gente tinha iniciado na aula anterior, a gente começou a discutir alguns conceitos relacionados à óptica, mais precisamente falando a óptica geométrica, né? E a gente findou até a parte das sombras lá e hoje a gente dá sequência no conteúdo. O que a gente viu, né? O que era a ótica, né? Uma parte da física que estuda a luz e tudo que está envolvido com a luz, né? Todos os fenômenos luminosos, então isso é óptica. Vimos o que é um raio de luz, que é uma linha imaginária que representa graficamente direção e sentido da luz. Vimos que esses raios de luz eles podem ser classificados em paralelos, convergentes e ou divergentes. E aí nós vimos quando que eu sei que ele é convergente, quando que ele é divergente, pelo fato da setinha que indica a orientação geométrica desses raios. Os raios paralelos não necessitava dessa representação geométrica aqui, mas, né, para evitar qualquer tipo de dúvida, a gente representa também. Vimos que um raio de luz é uma linha imaginária que representa graficamente direção e sentido da luz, e que um conjunto desse raio de luz é o que a gente fala que é um feixe de luz, né? Vimos que os meios ópticos eles se classificam em transparentes, são aqueles que deixam a luz passar de forma regular, translúcido, que deixa a luz passar, mas de maneira irregular, e o meio opaco é aquele que não deixa a luz passar de um lado para o outro. E aí a gente viu que era fonte de luz, né? São corpos que emitem luz, podendo ser considerados fonte de luz primárias, que emitem luz própria, fonte de luz secundárias, que simplesmente refletem o brilho da luz. Por exemplo, a lua reflete o brilho do sol. O olho de um gato, quando o farol de um carro bate, ele está refletindo o farol do carro, e assim sucessivamente. Vimos também, né, que as estrelas elas são consideradas primárias. Vimos que nos meios homogêneos a luz se propaga em linha reta, e um fato que mostra que realmente isso é verídico é a formação de sombras e penumbras, né? A luz ela não tem a capacidade de fazer curva, então por ela se propagar em linha reta, ela vai formar tanto a sombra quanto a região da penumbra, que é aquela sombrinha um pouco mais assombreada com relação à sombra. Fizemos o exercício, né? Vimos os conceitos de eclipse, eclipse solar e eclipse lunar. Eu coloquei para vocês uma tabelinha aí de quando que ocorreu os últimos eclipses, tanto o solar quanto o lunar. E aí a gente finalizou com o conceito de sombra, né? Fizemos esse exercício aqui para contextualizar. Esse aqui eu vou deixar para vocês estarem fazendo, que é um exercício bem simples para a gente estar dando sequência ao nosso conteúdo, ok? Fala que, né, já posso até resolver aqui, mas vocês mesmos preenchem eles aí. Um poste de 4 metros de altura é iluminado pelo sol, projetando uma sombra de 2,5 metros. Qual a altura de um homem que no mesmo instante e em posição vertical projeta uma sombra de 1 metro? Então é aquela ideia, né, de razão e proporção, né? A gente tem que analisar qual é essa razão e qual é essa proporção. Primeira coisa, a gente analisa quem é maior, um poste ou um homem. Então, é notório que um poste é muito maior do que um homem. Então, esse 4 metros aqui de altura está representando o agazão, que é a altura do poste. E essa sombra aqui de 2,5 metros está representando a sombra do poste. Pede qual a altura do homem, então o Hzinho, quando ele forma uma sombra de 1 metro, que é o 1,60? Zinho. Quanto? 1,60. Isso. Acho que sim. É 1,60 m, né? Então vai ficar 4 sobre Hzinho é igual a 2,5 sobre 1. Aí multiplica cruzado e acha o Hzinho. Foi isso que você fez? Foi. Então é isso mesmo. Dá 1,60, tá, gente? Depois, Albert ou Elbert? Elbert. Depois o Elbert coloca pra gente a solução desse probleminha aí, tá bom? E assim que a gente acabar também essa primeira parte aqui de óptica, eu vou estar deixando uma listinha de exercícios para vocês lá na plataforma também, tá bom? Beleza. Então, entra um novo conceito para a gente. Aí sim, agora a gente está trabalhando a óptica com um pouquinho mais de contextualidade. Nós vamos trazer a ideia de reflexão da luz. Então, para a gente entender, né, sempre naquele mesmo esquema, o que é? Né? A gente primeiro tem que saber o que é reflexão, para depois a gente discutir como que ela se classifica, como que se dá a reflexão. Alguém sabe colocar para a gente o que vem a ser reflexão? Pode ser com palavras técnicas ou palavras cotidianas, usuais mesmo.
Quando emite a luz, ela volta, é refletida? Exatamente, né? A gente poderia, né, colocar um olhar um pouco mais técnico nisso aí. A gente poderia dizer que reflexão é quando a luz incide, porque a gente tem raios incidentes e raios refletidos. A luz incide em uma superfície separadora. Essa superfície, ela pode vir de três formas distintas. Nós temos uma superfície que é considerada transparente, uma superfície translúcida ou uma superfície opaca, ok? Então, a gente poderia falar que reflexão é quando os raios incidentes, né, incidem sobre uma superfície separadora e estes retornam para o mesmo meio de onde veio. Por exemplo, eles estão vindo aqui, ó, estão incidindo, vindo do ar e batendo na superfície. Eles estão refletindo novamente para o ar. Então, ele saiu do meio 1, que a gente chamou de ar, e voltou para o mesmo meio 1, que a gente também chamou de ar. Ah, mas tem como acontecer dos raios incidirem em uma superfície e mudar o meio material? Tem. São capítulos da nova história que a gente tem para contar um pouquinho aí para frente. Então, a reflexão da luz é quando os raios de luz incidem em uma superfície separadora e retornam para o mesmo meio. Daí surge a ideia de classificação da reflexão. Mas é possível isso? É. Né? A reflexão, ela se classifica em duas. Temos a reflexão denominada como sendo reflexão perfeita e temos a denominada reflexão difusa. Ah, como que eu consigo distinguir uma reflexão perfeita de uma reflexão difusa? A imagem mostra claramente aqui para a gente. Por exemplo, a gente está incidindo, nesse caso aqui, em uma superfície separadora, lisa, polida e, se possível, transparente. Por quê? Os raios, eles incidem de maneira paralela e eles retornam de maneira paralela. Então, isso foi uma reflexão perfeita. Da mesma forma que os raios incidiram, eles refletiram. Compete? Já a reflexão difusa, não. Uai, mas parece, pelo menos a parte do raio de incidente está igual. Realmente, os raios incidentes, eles vão sempre incidir de maneira paralela, só que na reflexão difusa, elas vão retornar para o mesmo meio. Por exemplo, aqui saiu do meio ar, incidiu sobre essa superfície qualquer aqui e voltou para o ar. Só que ela voltou de maneira espaçada, não voltou de maneira paralela como ela tinha incidido. Então, a reflexão difusa é um pouquinho distinto da perfeita com relação aos raios de reflexão e não os raios de incidência. Incidem da mesma forma, só que reflete de maneira paralela quando a reflexão é perfeita e reflete de maneira desorganizada quando a reflexão é difusa. Ok? Alguma dúvida ou pergunta com relação às duas reflexões para a gente poder andar ou pode pular? Podemos? Ok. Existem, tá, gente, as leis da reflexão, tá? São duas leis. A primeira lei fala que o raio de incidência, esse cara aqui, a reta normal é uma linha imaginária, tá, gente? A gente não consegue, de fato, ver essa reta. É uma linha imaginária que a gente coloca para estar dividindo onde vai ocorrer a incidência e onde vai ocorrer a reflexão. Por exemplo, entre essa retinha vermelha aqui e essa azul, tem uma reta normal aqui em cima. Entre essa outra vermelha e essa azul, tem uma reta normal aqui em cima. Entre essa vermelha e essa azul, tem uma reta normal em cima. Ok? Então, essa primeira lei vai falar que o raio de incidência, a reta normal e o raio refletido, ou seja, o raio de reflexão, são coplanares. Qual que é essa ideia de coplanares? Eles estão em um mesmo plano. A segunda lei da reflexão, ela fala que o ângulo de incidência tem a mesma medida do ângulo de reflexão. Esse ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. Só que isso aí, a gente tem que analisar um pouquinho, que nesse caso nós estamos tratando desse tipo de reflexão, que é a reflexão perfeita. O ângulo que está incidindo aqui tem que ser o mesmo ângulo que está refletindo.
Na reflexão difusa, isso não ocorre necessariamente. Por exemplo, esse primeiro raio aqui, o ângulo de incidência é o mesmo de reflexão, mas esse segundo não. A incidência é maior do que a reflexão. O terceiro, a incidência pode ter sido igual, como ela poderia ter sido maior, como ela poderia ter sido menor. Ok? Então, I e R significa ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Eu poderia ter colocado um chapéuzinho tanto sobre o I quanto sobre o R, porque aí representaria ângulo. Como que eu sei que esse é o raio de incidência e como que eu sei que esse é o raio de reflexão? Através da representação geométrica. Lembra lá do iniciozinho? O que é um raio de luz? É uma linha imaginária que representa graficamente a direção e o sentido da luz. Então, eu sei que isso aqui é incidência porque a minha representação gráfica está me mostrando. Eu sei que isso aqui é reflexão porque a minha representação gráfica também está mostrando. Se a gente não tivesse essa setinha aqui, ó, se a definição fosse falha, a gente teria um primeiro problema. Quem que está incidindo e quem que está refletindo. Ok? Beleza. Então, antes da gente pular para a ideia de espelhos, eu preciso que vocês me falem, o conceito de reflexão tá ok? Ou tem alguma dúvida que ficou para trás, tanto nesse slide quanto nesse segundo aqui? Tá ok, pode pular. Não entendi algo. Então, vou trabalhar. Ok. Ok? Então, fechou. Então, bora lá. Dando sequência, então, a gente não, né? A gente cai em uma primeira pergunta com relação à reflexão. O que tem a ver espelho com reflexão? Tem alguma relação. Então, nós temos dois tipos de espelhos. Um é o considerado espelho plano e o outro é considerado o espelho convexo, e esse, por sua vez, vai dividir em outros dois espelhos, que no caso a gente vai ter o espelho esférico côncavo e a gente vai ter o espelho esférico convexo. Mas, por hora, nós estamos tratando agora, nesse primeiro momento, dos espelhos planos. Então, tudo que a gente falar aqui agora é só com relação aos planos. Nós não estamos analisando nem o côncavo, nem tampouco o convexo, ok? Então, a primeira pergunta que surge para a gente, o que são espelhos planos? E aí, a partir do momento que eu consigo responder essa pergunta, eu respondo a primeira que eu tinha feito, que é qual a relação de espelhos planos com reflexão? Existe alguma relação e qual é a definição disso aí? Então, vamos lá. Temos a definição de que espelhos planos são superfícies separadoras, as quais permitem reflexão perfeita. Então, a primeira pergunta já está respondida. Espelho, seja ele plano, seja ele esférico, tem a ver com reflexão? Tem. Porque, pela definição de um espelho plano, né, é aquela superfície separadora que permite reflexão perfeita. Então, só tem espelhos planos quando a reflexão for perfeita. No iniciozinho, eu citei aqui que, por hora, nós estamos trabalhando os espelhos planos. Por que eu estou frisando sempre nessa definição aí? Porque lá nos espelhos esféricos, pode acontecer da reflexão não ser perfeita. Pode ocorrer da imagem ser feita, mas com uma reflexão difusa. Eu não vou enxergar a imagem realmente da forma com que ela é. Ok? Então, espelhos planos são superfícies separadoras que permitem reflexão perfeita. Daí, né, surge a primeira ideia para a gente estar entendendo o conceito de espelhos planos. A primeira ideia é falar sobre as características formadas em espelhos planos. Todo espelho plano vai ter essas 1, 2, 3, 4, 5 características aqui, ok? Então, isso a gente sempre tem que respeitar. A primeira característica da imagem formada em um espelho plano é que haja simetria. Simetria, matematicamente falando, acredito que a gente saiba o que é, correto? É aquela mesma matemática. Por exemplo, se eu tenho um objeto
que ele é colocado a 20 centímetros de um espelho plano, qual distância vai estar a minha imagem com relação ao espelho plano? Se o objeto está a 20 centímetros, a imagem com relação ao espelho vai estar a quantos centímetros? 20. 20. Por quê? A primeira característica, ela é clara e sucinta. Tem que haver simetria, isto é, a distância do objeto até o espelho plano tem que ser a mesma distância da imagem até o espelho plano. Então, se o objeto ao espelho tem 20 centímetros, a imagem ao espelho tem 20 centímetros, a distância de objeto à imagem vai ser 40 centímetros, ok? Respeitando sempre a simetria. Não sei se alguém já teve a curiosidade de parar para perceber que quando a gente está frente a um espelho, o espelho nosso de casa, né, muitas das vezes a gente vê que quando a gente aproxima do espelho, a imagem também aproxima. E quando a gente afasta do espelho, a imagem também afasta. Por quê? Essa característica ela é sempre válida, sempre vai ter que haver a simetria. Se eu estou a 20 centímetros do espelho, minha imagem está 20. Se eu afastar para 30 centímetros, a minha imagem vai afastar para 30 centímetros. E isso tem que ser sempre respeitado. Ok? A condição da simetria, tudo bem? Vamos para a segunda característica da imagem formada frente a um espelho plano. Toda imagem formada frente a um espelho plano, ela é enantiomorfa. Primeiro, antes da gente ver isso aqui, ó, a mão esquerda do objeto corresponde à mão direita da imagem. Antes da gente discutir isso daqui, se faz necessário que a gente entenda o que é enantiomorfa. É uma palavra que, a priori, né, parece ser uma coisa de outro mundo, mas o significado é bem simples. Uma imagem ela é considerada enantiomorfa quando ela tem a mesma forma e a mesma dimensão do objeto. Por exemplo, se eu pego, né, essa pastinha aqui, ó, nem todo mundo consegue, né, falar que essa figura geométrica é um círculo. Se eu coloco essa figura frente a um espelho plano, na minha imagem vai aparecer um círculo. Se eu coloco, por exemplo, um retângulo frente a um espelho plano, vai aparecer uma imagem no formato de um retângulo. Isto é, a imagem ela é sempre enantiomorfa, ela tem a mesma forma e a mesma dimensão. Qual é a ideia de dimensão, então? Eu, Paulo Oliveira, tenho 1,80 m. A minha imagem frente ao espelho plano vai ter que ter 1,80 m. Ah, mas tem um amigo meu que ele é muito grande, muito grande mesmo. Ele tem mais de 2 metros, mas quando ele passa frente a um carro, né, a lataria de um carro, a imagem dele parece pequenininha. Então, meu professor de física falou mentira para mim. Na verdade, não é que o professor tenha falado mentira. A ideia é de que quando o amigo grandão lá passou frente à lataria do carro, a lataria do carro é considerado um espelho, mas não é um espelho plano, ok? Então temos que saber o que é o espelho, mas nós temos que saber diferenciar um espelho plano de um espelho esférico. Aí a ideia aqui do exemplo, né, isso sempre acontece. Para a gente ter conclusão disso, basta a gente fazer, quando a gente tira uma selfie, geralmente a gente está segurando o telefone com a mão direita e a imagem aparece invertida. Invertida não, ela aparece inversa. É como se eu estivesse segurando do lado esquerdo, mas eu continuo segurando pelo lado direito, ok? Uma terceira característica aqui do espelho plano é que toda imagem formada em espelhos planos, ela vai ser sempre virtual. Qual que é essa ideia? Primeiro, já vou explicar já de antemão o que difere uma imagem virtual de uma imagem real. A imagem ela pode ser virtual ou ela pode ser real. No caso do espelho plano, ela é sempre virtual, sempre. O que é uma imagem virtual? É quando ela é formada atrás do espelho. Eu chego frente ao espelho, eu consigo ver a minha imagem lá do outro lado. Então, ela realmente é virtual. Ah, mas como que ela vai ser real? Eu vou conseguir enxergar ela antes do espelho. Isso é possível? É. Se a gente pegar, por exemplo, uma colher, é considerado um espelho, mas é um espelho esférico. A gente consegue ver a nossa imagem, mas não na posição real ao qual ela se encontra, porque ela é formada antes mesmo de chegar no vértice do espelho.
Então, a imagem ela é virtual quando ela é formada depois do espelho e a imagem ela é real quando ela é formada antes do espelho, depois do vértice, antes do vértice. Toda imagem, né, formada pelo espelho plano, além de ser simétrica, enantiomorfa, virtual, ela também é direta. O que é uma imagem direta? Ela é sempre de cabeça para cima. Se eu pegar esse vidro aqui e colocar à frente um espelho plano, ele nunca vai aparecer assim. Ah, mas tem outro espelho que isso acontece? Tem, mas o plano não. Se eu coloco a imagem de cabeça para cima, se eu coloco o objeto de cabeça para cima, a imagem vai aparecer de cabeça para cima. Isso quer dizer que a imagem ela é direta. E do mesmo tamanho do objeto, que aí casa com a ideia do enantiomorfo aqui, na ideia de mesma dimensão. Se a pessoa tem 1,80 m, a imagem vai aparecer com 1,80 m. E assim a gente segue o baile, beleza? Antes de ir para o próximo slide, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida, objeção a ser feita ou posso continuar? Ok. Então, aqui, ó, só para a gente contextualizar tudo que foi falado lá no slide anterior, é através de uma imagem. Aqui, ainda com relação às características formadas pelos espelhos planos. Aqui eu tenho o objeto, aqui eu tenho a imagem. Reparem que a distância do objeto até o espelho plano é a mesma distância da imagem até o espelho plano. Então, isso é verdade, ok? P e P' significa exatamente isso. P é a distância do objeto até o espelho, P' é a distância da imagem até o espelho. Então, esse tamanho aqui, ó, P é igual a P'. Primeira condição está satisfeita, é simétrico. Segunda condição, enantiomorfo, mesma forma, mesma dimensão. Repare que é uma seta para cima, uma seta para cima. A dimensão é a mesma, o mesmo tamanho dessa seta é a dessa. Outra característica é que a imagem é virtual. O objeto está antes do espelho, a imagem foi formada lá do outro lado. Reparem que eu fiz questão, tá, gente, de nesse slide aqui ser o mais minucioso possível. Do lado de cá, de verde, reparem que a setinha ela está contínua. No caso do lado da imagem, a setinha aqui ela está pontilhada. Qual que é essa ideia de pontilhado? O contínuo é que eu consigo ver. O pontilhado é só uma formação de imagem, é algo virtual. Eu não de fato consigo ver isso aqui mesmo não, ok? E aí surge uma pergunta para a gente finda essa ideia dos espelhos planos. Por que a palavra ambulância é escrita ao contrário nas viaturas de socorro médico? Não só a ambulância, né? SAMU também vem escrito isso. Eu acho que geralmente os carros da polícia também vem escrito. Reparem que aqui, ó, não é uma fantasia, não. Tá realmente escrito de trás para frente. Na verdade, aqui, ó, só tem um erro nessa imagem toda, que é a pergunta aqui de cima, tá? Vou até consertar isso. Não se usa porque junto em uma pergunta. Então, aqui é porque, tá? Separado, a palavra ambulância é escrita ao contrário nas viaturas de socorro médico. Qual é a resposta para isso? É porque o carro da frente, quando ele olhar pelo retrovisor, vai ver escrito certo. Exatamente. Porque o que o espelho faz? Lembra que eu mostrei uma das características para vocês? É que, nesse exemplo aqui, ó, se a mão esquerda, eu tirei uma foto com a mão esquerda, vai aparecer no outro lado do espelho com a mão direita. Então, o motorista que está no carro da frente, ele vai olhar no retrovisor central do carro e vai ver que vem a ambulância. Por quê? Imagina, né, que o motorista seja surdo, né? Pode acontecer. Mas ele não pode ser cego. Então ele olha no retrovisor e ele vai ver que vem a ambulância. Porque a ambulância, polícia, SAMU, Corpo Bombeiro, esses veículos, né, eles têm preferência desde que estejam com a sirene ligada e brilhando. Mas se a pessoa for surda, ela não vai escutar. Então ela olhou no retrovisor, viu que é a ambulância, dá passagem e está tudo certo. Ok? E aí, ó, bom, só para ver se ficou mais claro isso daí, eu não quis focar muito nos espelhos planos, não, porque eles são bem mais simples do que os demais. Então, ficou um exemplozinho aí, só para a gente contextualizar tudo que a gente falou. É bem simples, tá? Então, eu quero ver se a gente consegue estar fazendo junto aqui. O que fala esse exemplo de contextualização?
dois espelhos planos, então aqui, ó, este é um espelho, esse é outro espelho, formam entre suas superfícies refletoras um ângulo de 90 graus. Repare que aqui eles estão formando entre si um ângulo reto. Tá? Eles estão perpendiculares entre si, um na direção vertical, o outro na direção horizontal. Aí fala, se um raio de luz incide num espelho com ângulo de incidência de 30 graus, qual será o ângulo de reflexão da luz refletida no segundo espelho? Então, ó, esse raio de incidência aqui, com relação... Como é que é o nome desse tracejado aqui? Normal. Reta normal. Então, o ângulo de incidência com a reta normal está formando um ângulo de 30 graus. O exercício está perguntando qual será o ângulo de reflexão da luz refletida nesse espelho aqui. Como é que isso aqui vai ficar? Primeiro, qual vai ser o ângulo e como que ficaria o desenho disso aí? É o mesmo ângulo, não? Quanto? 30. 30? Alguém diferente do Elbert aí? Acha outro valor? Ou todo mundo está de acordo com ele? Ninguém, gente? Vamos lá, vamos melhorar isso aqui então. Pronto. Concorda comigo? Que isso aqui é o quê? A reflexão do primeiro espelho. Então, vamos colocar tudo na mesma cor. Laranjadinho aqui, ó. Pronto. Só que o exercício, ele pede o quê? Qual será o ângulo de reflexão do segundo espelho? Essa daqui, ó, é a reflexão do primeiro. Se a gente pegar aqui e formar o ângulo, né, nós vamos ver e vamos estar formando o mesmo ângulo lá de cima, que no caso é 30 graus. Deveria ser, né? Então tá aqui, ó. Então todo mundo consegue enxergar que esse ângulo aqui também é 30, porque pela primeira lei da reflexão fala que o ângulo de incidência tem que ser o mesmo ângulo de reflexão. Tá claro para todo mundo isso daí? Então se aqui em cima nós temos 30, aqui na reflexão nós também vamos ter 30. E agora, quanto é a resposta da reflexão do segundo? Do segundo espelho? Quanto? Primeiro, o que a gente tem que analisar? Aqui era a incidência do primeiro e a reflexão do primeiro. A reflexão do primeiro tornou-se a incidência do segundo. Então, se nós temos um raio incidindo no segundo, nós vamos ter um raio fazendo o quê? Refletindo pelo segundo. Concorda? Todo mundo consegue notar isso daí? E aqui, ó, se essa é a reta normal do primeiro, aqui vai ser a reta normal do segundo. Confere ou não? Novamente eu refaço a pergunta. Qual vai ser o ângulo de reflexão do segundo espelho? Esse ângulo aqui, ó. Quanto vai ser esse ângulo? Vai ser 60? 60. Por que 60? Vamos lá. Aí a gente vai tentar entender esse 60 aqui agora, ó. Primeiro, se aqui tem 30, aqui tem 30, ok?
esse ângulo aqui é um ângulo de quanto? Quanto que vale esse ângulo aqui? 90. 90. Então, 90. Se esse aqui é esse mesmo ângulo aqui de baixo, vocês concordam comigo? Esse ângulo está aqui também, ó. Opa, não é o C não, rapazinho. Vocês conseguem enxergar que esse ângulo aqui de dentro é esse mesmo aqui de fora? Então, 30. Se aqui vale 30, aqui vale 90. Quanto que está dando? 120. 120. Exatamente. Quanto que falta aqui para dar 180? 60. Correto? Então, esse daqui, ele vai ter 60 graus. Vou tentar aumentar isso aqui. Pronto. Então, isso daqui, 60 graus. Se esse tem 60, esse aqui só pode ter quanto? 60. Por quê? 60 com mais, perdão, 30 mais 60 vai dar 90. Como aqui é um ângulo reto, mais 90, 180. O ângulo de incidência não tem que ser o mesmo ângulo de reflexão, então aqui também vai ter... Vai ter quanto? Os mesmos 60. Então, se aqui é 60... Aqui também vai ser 60. Esse aqui de baixo, 90, 60, 30, 180. 60, 90, com 90, 180. Ok? Então, resposta para esse exercício, né, o mais simples possível, que o segundo espelho ele vai nos fornecer quanto? 60 graus. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta com relação a esse exercício? Beleza?